Quando tudo colapsa, a moral vira privilégio e a sobrevivência vira justificativa para tudo. Oi, pessoal, esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Ele não fala sobre livros, mas ele fala sobre uma série que eu venho assistindo, a série Fallout. E apesar de ser uma história pesada em alguns momentos, algo nessa série ela tem me tocado bastante. Não é pela violência, mas pelos símbolos. Então hoje eu quero olhar com vocês para Fallout como não como uma crítica de séries, não como resenha técnica, mas sim como um espelho. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Para quem nunca ouviu falar, Fallout é uma série que foi lançada em 2024. Ela é baseada numa franquia famosa de jogos. Ela não copia nenhum jogo específico, mas ela se passa e se ambienta nesse mesmo universo, que é um futuro pós-apocalíptico depois de um conflito nuclear devastador. O mundo que Fallout apresenta, ele é estranho e ele é familiar ao mesmo tempo. É uma mistura de tecnologia avançada, de estética ali dos anos 50, um otimismo artificial e uma sociedade que está completamente quebrada. As pessoas ali, elas acabam sobrevivendo de duas formas principais. Ou elas sobrevivem dentro dos vaults, que são os abrigos subterrâneos, ou então eles chamam de refúgios, que são controlados pela Vault-Tec, que é a empresa. Ou então eles sobrevivem na superfície, onde não tem leis claras, não tem segurança e não tem nenhuma garantia. A história acompanha a Lucy, que é uma jovem que foi criada dentro de um vault e que ela é forçada a sair para a superfície depois de uma série de eventos traumáticos. A partir desse ponto, a série ela alterna diferentes personagens, diferentes histórias, diferentes formas de se sobreviver. O contraste ele é marcante, ele é forte, ele está entre a inocência criada dentro do vault contra uma brutalidade extrema no mundo externo. A promessa de proteção contra o preço do controle. E Fallout, ele gira em torno de uma pergunta silenciosa. O problema do mundo, ele foi a bomba? Ou então sempre foi o ser humano? Fallout não é só sobre ação, sobre violência estilizada, sobre humor ácido. Ele também fala de capitalismo extremo, de propaganda, de uso da ciência sem ética, de moralidade em ambientes de sobrevivência, de identidade, de pertencimento, de perdas. E talvez por isso ela incomode tanto. Porque no fundo, ela não é uma série que fala do fim do mundo. Ela fala do humano que sobra quando tudo desmorona. Tem uma cena muito específica na série que ela marca bastante. Uma criança ela é colocada dentro de uma geladeira para sobreviver a um ataque. E não é sobre o frio. E por mais referências que apareçam aí sobre o filme Indiana Jones, ou então por easter eggs, né, do jogo, essa cena ela também fala sobre abandono travestido de proteção. Os pais fazem isso para salvar o filho, mas ao fazer isso, eles congelam também o afeto, a presença, o vínculo. Ele vive, mas ele vai crescer sem o calor humano. E esse é um arquétipo antigo. Para sobreviver, eu preciso anestesiar partes em mim. E quantas crianças não viveram e não vivem isso? Em conflitos, em crises, em lares violentos ou então emocionalmente ausentes. Elas sobrevivem, mas algo nelas continua congelado no tempo. O personagem Maximus, que é o adulto que foi colocado na geladeira quando criança, ele carrega isso no corpo. Uma rigidez, confusão mental, raiva mal direcionada, uma necessidade profunda de pertencimento. Ele não teve escolha, ele teve que se adaptar. Ele é o retrato do adulto que aprendeu cedo demais que sentir não era seguro. Os vaults, os refúgios, né, eles parecem seguros, mas simbolicamente eles são como úteros artificiais.
São úteros que viram prisão. Ambientes de controle absoluto, onde lá a verdade ela é filtrada, onde tudo é decidido para o seu bem. E Falo te faz então mais uma pergunta desconfortável. É melhor viver protegido numa mentira ou então ser livre numa verdade brutal? Sair do vault é como nascer de novo. E todo nascimento ele é de certa forma violento, ele é de certa forma doloroso. Já na superfície a série mostra algo perturbador, mas perturbador porque também é real. Quando tudo colapsa, a moral vira privilégio e a sobrevivência vira justificativa para tudo. A pergunta não é: o ser humano ficou pior? A pergunta mais honesta seria: o que sobra do ser humano quando todas as outras estruturas caem? War never changes. Essa frase é o coração filosófico da série. Não é que a guerra nunca mude, é que o padrão interno do ego humano continua se repetindo e se estendendo. Medo do outro, desejo de controle, incapacidade de lidar com a própria sombra. As tecnologias mudam, as ideologias mudam, mas isso permanece. As escolhas sempre permanecem iguais. Talvez Fallout te deixe confuso, cansado, triste, com vontade de chorar. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Porque quem vê além do que é mostrado, acaba sofrendo mais. E quem sente, também acaba se cansando mais. Tem um fato importante mostrado na série. O colapso coletivo, ele não invalida o gesto individual. Mesmo no caos, tem quem escolha não se tornar cruel. Há quem proteja, há quem ame, mesmo sentindo medo. E esses gestos, eles não salvam o mundo inteiro, mas eles salvam a alma daqueles que os fazem. Esse sair do vault, ele não acontece de uma vez. Primeiro a porta se abre só um pouquinho, a luz dói ali nos olhos, porque acaba a gente se acostumando com a penumbra. O corpo quer voltar, não porque ama o vault, mas porque já conhece o que acontece ali. Lá dentro tudo era previsível. Havia regras, havia certezas. Mesmo quando essas certezas eram falsas, elas davam um certo tipo de conforto. Lá dentro, todo mundo preferia gelatina em vez de bolo, mesmo sem entender o porquê. Já do lado de fora, não tem mais nenhum roteiro. Só tem vento, só tem ruína, só tem silêncio. E tem também o velho medo sussurrando: você não vai dar conta se sair daqui. E o corpo descongelando, ele estranha a própria pulsação. O coração bate diferente, bate fora de ritmo. E tem perigo sim lá fora. Fallout não romantiza em nenhum momento isso. Mas lá fora também existem encontros, pequenos gestos, uma água limpa quando você não espera, um olhar que não ameaça. O mundo lá fora ele é imperfeito, violento em partes, ele é confuso, mas ele é real. E a vida prefere o real ao seguro vazio. Sair do vault não é abandonar tudo, é levar com você apenas aquilo que ainda respira. O resto pode ficar no vault. Talvez você saia e ainda volte algumas vezes. Isso não é fracasso, é ritmo. Até que um dia, o dentro vai ficando pequeno demais. E você percebe, o mundo, ele não deixou de ser perigoso. Mas você vai ficando mais vivo, vai ficando mais consciente e sabendo a lidar com ele. Se você está saindo do vault agora, não corra, não prove nada, não se explique para ninguém. A vida nunca exigiu pressa de quem está reaprendendo a sentir. Obrigada por você ficar comigo até agora. Deixe o seu like se você gostou desse formato também e até o próximo vídeo.